Filho de Domingos da Guia e Herotildes da Guia, Ademir da Guia nasceu no Rio de Janeiro, em 3 de abril de 1942. Cresceu respirando futebol, embora não imaginasse conseguir tanto prestígio como o pai. Os primeiros contatos com a bola revelaram um futebol cadenciado, nada que ainda pudesse associar o jeito tímido ao sobrenome ilustre. Em meados de 1958, Ademir da Guia passou rapidamente pelo infantil do Botafogo de Futebol e Regatas. Pouco depois iniciou sua jornada pelo Alvirrubro de Moça Bonita. Um amigo chamado Durval fez o convite. E lá foi o jovem Ademir da Guia tentar a sorte nas categorias amadoras do Bangu Atlético Clube, na época sob responsabilidade do técnico Moacir Bueno. Na fábrica de craques do Bangu, Ademir da Guia foi campeão carioca na categoria juvenil em 1959. No ano seguinte recebeu suas primeiras oportunidades no time principal e foi muito bem. Em 27 de setembro de 1960, Palmeiras e Bangu disputaram um amistoso no Pacaembu. Mesmo com a derrota do quadro carioca por 4-0, o futebol de Ademir da Guia encantou os dirigentes da Sociedade Esportiva Palmeiras. Foi essa a única vez que Ademir da Guia e o Palmeiras ficaram em lados opostos. Pelo time carioca, Ademir colecionou boas atuações no campeonato estadual e em competições amistosas. Principalmente no torneio americano, onde foi eleito o melhor jogador, com sua equipe faturando o título. No Bangu foram 59 jogos, com 14 gols. Poucos jogadores na história do futebol foram tão talentosos ao unir perfeitamente classe e poder de decisão como Ademir da Guia. E menos jogadores ainda se identificaram tanto com um único clube como ele. A elegância, o ritmo cadenciado, as passadas largas, a visão de jogo, a habilidade com a bola nos pés e a capacidade de conquistar os mais variados troféus ao longo de 16 temporadas vestindo a camisa verde conduziram este carioca, nascido no emblemático ano de 1942, ao altar dos ídolos eternos do Palmeiras. O contrato de união foi firmado 11 meses depois, mas a estreia aconteceu só no dia 22 de fevereiro de 1962. Naquela noite, no mesmo Pacaembu, o adversário era o Corinthians, em partida válida pelo torneio Rio-São Paulo. Ademir estava no banco. Quando foi chamado pelo técnico Maurício Cardoso para substituir o meia Hélio Burini, mostrou personalidade e talento, apesar da responsabilidade de debutar em um dos maiores clássicos do mundo com o estádio lotado. O triunfo palmeirense por 3-0 sobre o maior rival, gols de Vavá, no primeiro tempo, Gildo e Américo, no segundo, era o prenúncio de um futuro glorioso. Reserva de Chinesinho, o Divino aproveitou seus primeiros meses de clube para se adaptar à nova cidade e ao futebol paulista. Pouco depois, com a base do esquadrão supercampeão de 1959, que contava com craques como Valdir de Moraes, Djalma Santos, Geraldo Scotto, Zequinha, Valdemar Carabina e Julinho Botelho, e ao lado de outras lendas como Djalma Dias, Servilho e Vavá, ajudou a conquistar o título do Campeonato Paulista de 1963, seu primeiro pelo Verdão. A partir de então, o Divino se tornou o personagem central das famosas academias de futebol do Palmeiras. Com a primeira academia, e já tendo Dudu como parceiro inseparável no meio-campo, faturou ainda o torneio Rio-São Paulo de 1965, o Paulista de 1966 e os Brasileiros de 1967, Taça Brasil e torneio Roberto Gomes Pedrosa, com a segunda academia, que tinha como protagonistas também Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Edu, Leivinha, César, Ney, mais tarde, Jorge Mendonça, conquistou os Brasileiros de 1969, 1972 e 1973, os torneios Ramon de Carranza e SP de 1969, 1974 e 1975 e os paulistas de 1972, 1974 e 1976. Pela seleção brasileira, Ademir disputou apenas 11 partidas, sendo 6 delas em 1965. Naquele ano, inclusive, participou do duelo entre Palmeiras e Uruguai,
quando a Confederação Brasileira de Desportos, atual CBF, convidou o elenco alviverde para representar a seleção brasileira no jogo inaugural do Estádio Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte. O confronto, realizado no dia 7 de setembro, foi vencido pelo Palmeiras por 3-0 e serviu para os visitantes apreciarem a categoria que Ademir herdara do pai, Domingos, campeão uruguaio pelo Nacional de Montevidéu em 1933. No início dos anos 70, vivendo o auge da carreira, o Divino enfrentou a insistência do técnico Zagallo em não convocá-lo e só retornou à seleção em 1974, quando realizou mais 2 jogos na pré-temporada da Copa do Mundo e uma derradeira partida durante o Mundial, contra a Polônia, na disputa do 3º lugar. Em 1977, aos 35 anos de idade, Ademir decidiu deixar o futebol após apresentar dificuldades respiratórias. Durante os 16 anos em que atuou pelo Alviverde, o Divino disputou 902 partidas, 512 vitórias, 233 empates e 157 derrotas, e balançou as redes dos adversários 155 vezes. Estes números o colocam como o jogador que mais atuou pelo clube e o 3º maior artilheiro da história palmeirense, atrás apenas de Heitor, 317, e César Maluco, 182. Ademir teria facilmente jogado 1000 partidas não fosse um problema na garganta, o que antecipou sua decisão em parar de jogar profissionalmente. Fez algumas apresentações pela equipe do Milionários e do Guarapuava no ano de 79 e em 84 jogou algumas partidas pelo Garça. O busto de Ademir da Guia está nas dependências do clube, ao lado de outros craques que também escreveram sua história no Palmeiras. Até hoje, Ademir frequenta a academia de futebol, o Allianz Parque e o Clube Social, participa de encontros com torcedores, representa a entidade em diversos tipos de eventos, é garoto propaganda do marketing alviverde e estrela de comercial. Sua genialidade transcendeu as 4 linhas, e a arte de Ademir virou música, filme e poesia. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol? Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!